Pessoal, beleza? Bom dia a todos aí. Uma excelente segunda-feira. Ó, você que está na frente do gráfico aí, ó. Toda vez que você estiver na frente do gráfico, leve isso aqui como um aprendizado, tá? Independente se você está na conta real ou na conta demo, aprendendo. E outra, não sei o que você faz na sua vida, se você é um pedreiro, farmacêutico, mecânico, não importa. Você tem que entender o seguinte: quando você estiver na frente do gráfico, você tem que relaxar. É o seu momento de aprendizado, entendeu? Você está investindo, entendeu? Está investindo em educação, estudo. Isso aqui é uma profissão para você ter um lucro, né? Leva-se como se fosse uma universidade. Você está aprendendo, não importa quantos tempos você tem. Se é 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa. Tem que entender que quando você entra nisso aqui, você tem que aprender a ler o preço. Se você não aprender a ler o preço, você vai ficar perdendo dinheiro a vida inteira, que você não vai sair. Porque na sua mente, seu íntimo, você sabe que dá para ganhar um dinheiro com isso aqui. Só que você não consegue porque você é ansioso na frente do gráfico. Quer viver de setup? Você entendeu? Você quer viver de setup? Quer fazer o seu operacional virar um setup? Você entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Faça operações com leitura. Você entendeu? Use a lógica do preço, a força do preço, a movimentação do preço. Você entendeu? Tenha os 3 operacionais na mente. Você não precisa ser perito em movimentação ou perito em price action, mas na lógica você tem que estar bem afiado para você entender o que está acontecendo no gráfico. Você entendeu? Ó, essa entrada aqui mesmo. Ó. Eu entrei para venda aqui, ó. Você entendeu? O que você vê aqui, ó? Você vê qual o principal price action aqui. A primeira coisa que você tem que ver, ó, o preço está caindo. A maior força é de baixa. Ó, velas expressivas, o preço reverte para compra, ó, demonstra fraqueza e já, ó, a força que ele faz, ó, para sair na compra, o preço retrai, rompe e continua com a vela muito forte. Então você está vendo que o preço está caindo, vamos procurar compra. Aqui o preço lateralizou, ó, tá vendo? O preço deu uma lateralizada aqui, ó, ficou brigando, né? Compra, venda, compra, venda, compra, venda, entendeu? Lateralizou. Aqui o preço sai, ó, da lateralização na compra, ó, ele saiu na compra. Há muitos ensinamentos, alguns ensinamentos, que quando ele sai, rompe toda a região, ao nascer aqui, ó, e vir buscar a região rompida, ele tende a pagar uma retração. Isso, pessoal, quando o preço está com fundos acima de fundos e está com força de alta. Aqui existe perigo. Qual o perigo? O preço está caindo demais. Quando ele rompe, mas fica dentro de uma vela de força. Ó, tá dentro. Tocou na abertura da vela de força e retrai. Ele pode fazer isso pagar? Pode. Ele demonstrou força aqui, mas é arriscado. Existe risco. Beleza. Agora o preço, ó, ele demonstra interesse além, né? Demonstrou interesse além, mas sentiu a região de venda lá atrás, que vem, aí ele reverte e volta para dentro da região. Ele voltou para dentro da região. Que região? Região onde o preço está tentando sair na compra, reverte. Depois ele demonstra fraqueza em dupla posição, reverte. Demonstra dupla fraqueza de novo, reverte. Então você está vendo que aqui o preço está demonstrando fraqueza na compra. Você entendeu? O que eu preciso agora? O preço voltou para dentro, ele volta para dentro.
Eu preciso de uma fraqueza aqui dentro da região. O que eu tenho aqui dentro da região? Ó, o preço vem muito forte. Quando eu tenho a primeira compra, ó, ela tenta sair, retrai, e o preço desce, cai, uma vela de força. Ó. Por quê? Porque ela rompe o fundo. Ó. Isso aqui, ó, é um primeiro registro. É pelo primeiro registro? Não é só pelo primeiro registro, mas ele é importante. Por quê? Porque ao nascer, depois de muita venda, o preço resolve agir na compra, ele retrai e o preço cai. Quando ele vem agir na compra novamente na região, ele demonstra fraqueza, formando uma fraqueza, uma vela fraca, né? Depois da reversão, o preço forma uma vela reverte. Aqui mesma coisa, dupla posição, reverte. Então, o preço já tentou sair, agora ele volta para dentro da região. Caso o preço nasce e tente sair, retrai e fica dentro, há uma grande chance dessa vela ser vermelha. Qual é a sua segurança? Aguarde o preço nascer e sair, ó, do pavio, como ele fez. Ele tende a ficar aqui dentro. Ó. Você entendeu? Ele tem que retrair na ponta desse pavio aqui, ó. Mas ele não só retraiu, como ele reverteu e continuou muito forte. Por quê? Porque eu estou a favor da venda. Estou vendo o preço tentar sair desde aqui, ó. E não consegue. Aí ele sai, volta forte para dentro da região, tenta sair, demonstra fraqueza, venda. Então está tendo uma coerência, né? Ó. Eu saí de abertura, pessoal, para ver a leitura se ela estava afiada 100%, mas ela fez isso dentro do tempo, ó. Aí aqui é a banca toda, tá? Beleza? E tem um bisuzinho a mais aqui ainda, ó. Entende isso aqui, ó. Quando essa vela desce aqui, ó, quando ela desce, ela retrai um pouquinho aqui, ó. E ela continua aqui, ó. Ó, o preço desce. Quando ele se encerra aqui, a venda continua aqui, ó. Ela faz uma pressão de baixa perante o primeiro pavio de venda que vem da compra, né? Faz uma pressão, demonstra interesse além do pavio e além das reversões, ó. Beleza? Isso aqui foi um colega meu que me perguntou, porque, ó, o preço aqui fica dentro da região, né? Embaixo de regiões, o preço tenta agir, ó, desce, age com vela de força, porque ela rompeu esse fundo, né? Ó, retrai e agora o preço reverte. Aí ele perguntou por que essa vela aqui subiu, sendo que o preço está com a força de baixa e age com vela de força e depois, na hora que reverte, demonstra fraqueza na compra, muito fraquinha. Só que aqui, ó, você vai entender o seguinte, ó. Você usa a força do preço quando o preço estiver, ele demonstra fraqueza de compra aqui na região em cima, aqui, ó. Não aqui embaixo, está muito longe, entendeu? Outra coisa, percebe-se o seguinte, ó. Quando essa vela desce forte, ela toca nesse fundo aqui, ó, e retrai. Agora ela tenta romper, toca e reverte. Você entendeu? Ó, de novo. O preço desce forte, realmente rompe, toque e retrai, ó. Ele toca e retrai. Agora ele tenta continuar, toque e reverte o preço. Ele reverteu. Antes eu tinha uma força. Isso aqui é muita venda, tá? É uma vela de força. Então ele desceu forte. E essa única velinha parou essa tendência de baixo aqui, ó. É um lote. Ela parou um lote. Ela tenta continuar, retrai. Agora ela tenta agir de novo e reverte o preço. Ao nascer e ele buscar de novo a região, ele tende a pagar uma retração aqui ou até reverter o preço. E aí você vai fazer umas outras confluências. O que? O preço já tentou descer aqui, ó. Ele reverteu, mantendo-se acima dos 50% de uma vela de comando, que é uma nova posição, porque ó, reversão, nova posição, vela de força, rompeu aqui, ó.
o preço ele já veio tentar romper e retraiu e forma um lote. Quando ele vem tentar romper de novo, ó, ele retrai e fica dentro. Agora retrai e reverte. Você tem que ser compra. Ele não consegue sair da região. A força maior aqui, ó, é compra. Beleza? Aprender a ver o... Essa aqui, pessoal, eu fiz aqui, ó, mas não é muito aconselhado não, tá? Eu fiz mais porque eu vi a compra demonstrando muita fraqueza na região como um todo aí. Por que não é aconselhado? Porque, ó, essa vela aqui, ó, ela deixa pavio grande para os dois lados, ó, é perigoso. O que que eu vi aqui, ó, eu percebi que a compra aqui, ó, ela já vem fraca, tá vendo? Ó, preço reverte, ó, dupla posição, o preço reverte. Então ela tá demonstrando fraqueza na região, a compra. Aí o que que acontece, ó? O que que acontece aqui? O preço aqui, ó, ele tenta agir, vai lá fora, retrai e fica dentro de, ó, fica dentro do primeiro registro, né? Porque esse preço aqui fechou. Quando esse preço aqui sobe, pessoal, ele fecha, a compra continua aqui, ó, que foi o máximo que a compra chegou. E ela retraiu e depois disso, ó, só fraqueza e o preço reverteu. Então a partir daqui, ó, eu tenho muita venda, né? Beleza. O preço ele sai desse pavio aqui, ó, né? Ele sai, ó, do pavio. Entendeu? Esse preço vem aqui, rompe, vai lá fora, retrai e fica dentro, ó. Esse pavio aqui, ó, retraiu e reverte o preço, ó. Reverte, né? Então esse preço aqui, quando ele nasce aqui, ó, quando ele nasce aqui, ele faz isso para baixo, primeiro, sobe, vai lá em cima, no finalzinho do tempo, ele fez isso, ó, no finalzinho, ó, ele acabou aqui, ó, ele nega a região, mantendo-se dentro do pavio de reversão e dentro do pavio da venda. Você entendeu? A partir daqui eu tenho venda, ó. Quem empurra esse pavio aqui para baixo e reverte o preço é a venda. A compra tentou agir aqui, ó, mas a venda entra, retrai, tenta agir novamente e reverte o preço. Então o preço ficou literalmente dentro da região de venda. Ó, ficou dentro do pavio da venda e dentro do pavio de reversão. Esse aqui é um pavio de reversão, porque ele retrai e reverte o preço. Você entendeu? A compra nasce, ó, ela vem aqui embaixo, sai lá fora e no finalzinho ela faz isso. Ó. O que seria o certo? Eu aguardar ela sair aqui de novo. Ó. Pelo menos desses pavios aqui. Ó. Mas eu tentei, mas ela fez isso muito rápido. A minha taxa ficou aqui. Ó. Mas não é aconselhado pelos pavios, tá? Mas a leitura é de venda, pelos pavios. Mas você tem que entender que o movimento final dela foi esse. Ó. Ela fez esse movimento e se manteve dentro da região de venda, aonde a compra já vem demonstrando fraqueza e revertendo, demonstrando fraqueza e revertendo, beleza? Tem toda uma leitura em cima disso. Ó, apagou, beleza? E essa daqui, ó, é o seguinte. Aqui é o seguinte, ó, essa vela aqui, ó, o preço reverte, ó, ele rompe esse fundinho, é uma vela de força. Se mantém dentro aqui, ó, dessa fraqueza aonde reverte o preço e continua com vela de força, rompendo, ó, tá vendo? Ó, rompendo as últimas demandas e rompendo a abertura do preço aqui, ó, onde começou essa tendência. Então o preço está muito forte na venda, beleza? Após o rompimento, o preço reverte na compra e agora responde de novo com vela de força. Quer dizer, o preço ele está vindo muito forte de venda aqui, ó. Vamos tentar procurar venda, beleza? Ó, existe alguns ensinamentos, você sempre fica atento, ó. Quando o preço rompe forte assim, ó, ao nascer e buscar a região rompida, ele tende a pagar uma retração. Só que esse preço aqui, ó, você fica atento ao seguinte, ele fecha dentro
ó, do primeiro registro, porque esse é um comando, ó, né? Então ele fecha o preço dentro do primeiro registro de venda, porque quando o preço ele demonstra fraqueza aqui, ó, ele reverte num preço novo, é um comando. Vai lá embaixo, retrai, a compra empurra ele e ele já responde de compra com vela de força e continua. Essa vela veio aqui, ó, e fechou dentro dele. Ao nascer aqui e buscar a região, ele pode pagar uma retração, porque ele pode, né? Ele pode se manter de verde. Só que existe um risco, porque o preço, ao fechar aqui dentro, ó, do primeiro registro, ele está dentro de uma nova posição também. Ó, aonde o preço vinha caindo, reverteu, se posicionou. Quando ele vem agir de novo na venda, ele toca na nova posição, retrai e reverte. Então aqui eu tenho uma estrutura de alta. Quando ele vem aqui e fecha, a leitura é que ele reverta o preço. Pode retrair e ficar aqui verde? Pode, mas é um risco que você corre. E pode continuar também pela força de baixa, então você fica quieto. Agora aqui é o seguinte, ó. E outra, para ele continuar um pouco difícil, que ele não deixou interesse, né? Ele não deixa interesse aqui, ó. Né? E ele vai reverter porque ele está dentro de um posicionamento. Nem que ele dê uma velinha verde pequena aqui embaixo, aqui, ó. Entendeu? A lógica é isso, a lógica ela te dá essa visão. Ele pode ir lá, respeitar mesmo a região rompida e ficar verde respeitando a região de reversão. Beleza? Então você tem duas leituras aqui, fica quietinho. Agora aqui quando ele reverte, ó, ele vem, toca, ó, e retrai. Ele toca e retrai. Ele toca na onde? Na região de reversão, que é uma vela de força. Então ele toca no posicionamento, ó. Ele toca no posicionamento de reversão, retrai. Ele sentiu essa região aqui e a abertura da vela de força. Eu saí de abertura aqui, não é o certo, tá? O certo é ele fazer isso, ó, aguardar e sair dos pavios novamente. Aí você entra que você tem várias coisas a favor. O que? Eu tenho a força de baixa, aonde o preço vinha caindo muito forte. Quando ele, ó, reverte, ele cai. Ele tenta sair de novo e rompe. O que eu tenho aqui? Eu tenho um topo duplo abaixo do último topo. Você entendeu? Então o preço, ó, ele price action, ele tá forte na venda. Procura sempre venda assim. Aí o preço vem aqui, toca nesse posicionamento, retrai, sente a região. Ele fica dentro de uma vela de força, já tocou no posicionamento de reversão. O preço vem forte, ó, ele forma um topo duplo, rompe o fundo, continua rompendo as regiões. Quando a vela tenta agir na compra, o preço rompe de novo. Então a força muito grande de baixo aqui, ó. O preço está praticamente assim, ó. Ó, o preço está assim, ó, caindo mesmo, né? Ó, topo, topos duplo, rompimento, rompe região, tenta agir na compra, rompe região de novo. Vamos procurar a venda. Quando a compra vem agir, ela toca e sente, ó, ela toca e sente. Fica dentro de uma vela de força, já tocou no posicionamento. Você vai aguardar o preço nascer e subir para você entrar a favor da venda. Beleza? Ó. Mas é bom você aguardar ela subir. Eu entrei aí, mas não é aconselhado não. É bom você esperar ela fazer isso, ó. Sair aqui assim, ó. Automaticamente ela vai buscar aqui, ó, essa velinha de força. Ela vai passar dos pavios que reverte o preço. Você entendeu? Sempre vê a região como um todo. Bora pra cima.